Bom, bom dia a todos. Está funcionando? Só ler. Tá. Eu queria pedir para você voltar, voltar para o começo. Para a gente apresentar um pouco, primeiro situar alguns investimentos que já estão previstos no PPA 2012-2015. Tem o terceiro slide. Então, na verdade, quer dizer, em continuidade ao programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar e prevendo toda a pressão que o litoral paulista está sofrendo, além da situação que essa região já se encontra, que eu vou mostrar depois no diagnóstico do plano habitacional, foi previsto então no PPA 2012-2015, na habitação, a ação Litoral Sustentável. E essa ação, que abrange 40 municípios, a delimitação foi elaborada considerando o gerenciamento costeiro, as áreas de influência aí do Pino e também o perímetro do programa da Serra do Mar, resultou em 40 municípios em 3 compartimentos, né, da região metropolitana da Baixada Santista, o litoral norte, né, e a parte do Alto Vale do Ribeira, e o litoral sul, e o Vale do Paraíba, e o litoral sul, o Vale do Ribeira. Para essa região, o PPA está prevendo 20.930 novas unidades, 9.000 urbanizações de favelas, de assentamentos precários e um montante de 950 milhões de reais. Quer dizer, um investimento muito significativo numa região que tem uma série de desafios para a implantação desses investimentos. Agora, pedi para você voltar onde a gente estava antes. Isso, melhor. Que a gente vai mostrar um pouquinho, poucos dados do diagnóstico do Plano Estadual de Habitação, que está em processo de conclusão, e como é que o que ele mostra para essa região. Está no 3, né? Está no 3. Pode passar. Bom, uma das informações, né, e um dos dados e informações que a gente trabalhou no Plano Habitacional era encontrar um indicador que pudesse nos ajudar a qualificar os municípios paulistas. Quer dizer, a função do Estado ter um olhar diferenciado para as realidades locais em todo o território. E foi desenvolvida essa tipologia de municípios em conjunto com a Fundação SEAD, e é uma tipologia que ela reúne 2 vetores principais. O primeiro vetor das necessidades das carências habitacionais dos municípios e o outro vetor que é do dinamismo econômico e dinamismo demográfico em cada um desses municípios. Então, a conjugação desses 2 vetores levou à definição da tipologia de municípios. Então, nos tons mais escuros estão os municípios que foram classificados em atenção. Por que atenção? São municípios que têm as mais graves carências habitacionais e estão sujeitos a um alto, elevado ritmo de crescimento populacional e demográfico. Isso vai caindo até os municípios que estão em branco aí no mapa, que não tem precariedade habitacional significativa e tem baixa atividade econômica. Esse é um olhar que mostra, né, para poder desenvolver o plano estadual, não só a prioridade, mas a gente olhar a prioridade e, junto com a prioridade, entender como é que cada município, essas necessidades habitacionais se manifestam para poder pensar programas específicos para cada realidade. Vocês podem ver, pode passar? Que no litoral a gente tem um significativo número de municípios de atenção, 15 municípios em atenção e 7 municípios com pouca precariedade habitacional, mas com precariedade habitacional e baixa atividade econômica. Isso mostra toda a fragilidade da Baixada Santista e do litoral norte e alguns municípios do Vale do Ribeira, indicando a atenção que deve ser dada a esse compartimento do território. Para qualificar essas situações de necessidades habitacionais, o Plano Habitacional trabalhou também com a Pesquisa Municipal Unificada. Esse é um instrumento que foi aplicado a todos os municípios do Estado, teve uma resposta extremamente significativa, 92% dos municípios do Estado responderam à pesquisa, e com isso a gente conseguiu ter uma qualificação do território todo do Estado para algumas questões que são importantes. Uma primeira questão é a questão das áreas de risco. A gente carece de ter um mapeamento amplo de áreas de risco em todo o estado de São Paulo. Essa informação da Pesquisa Municipal Unificada
ela foi levantada junto aos municípios, mas ela é bastante significativa e ela mostra, né, como é que se distribuem as áreas de risco. Esse mapa, a pesquisa indicou 232 municípios com área de risco e quase 174 mil domicílios em áreas de risco. No mapa, né, as cores representam o percentual de domicílios em área de risco sobre o total de domicílios que estão no município. Então, conforme a cor vai indo para o vermelho, são as situações mais críticas. E aí a gente pode, de novo, ver o que é que acontece na região do litoral sustentável e ver a situação bastante crítica, né, com relação a essa questão do risco. No Achurado, né, no pontilhado, estão os municípios que têm risco 3 e 4 identificado pelo Instituto Geológico. Então, são informações de caráter diferente. O Instituto Geológico vai na ocorrência, na incidência pontual no espaço, e esse é a percepção dos municípios com relação a risco. Mas é muito importante, está confirmado, né, a necessidade de atenção. Pode passar? A outra informação também muito importante é a questão das favelas. Favelas, antigamente, era uma questão que acontecia exclusivamente nas regiões metropolitanas. Hoje a gente vê que esse é um fenômeno que acontece em todo o estado, com graus diferentes. E a PMU também indicou 133 municípios com favelas e 827 mil domicílios em favelas no estado. Novamente, olhando a região, de novo, a participação dos domicílios em favelas sobre o total de domicílios, a gente vê novamente a questão toda e, de novo, né, São Sebastião e os municípios do litoral merecendo atenção bastante significativa. Aí São Sebastião desponta mesmo como um foco crítico, que deve se tornar mais crítico com as pressões, né, do desenvolvimento previsto para a região. Com isso, né, os dados só uma síntese dos dados de oferta, pode passar? O plano também levantou na verdade, os investimentos realizados pelo Estado de São Paulo em habitação, de 67 até o momento, e fez, nesse mapa, indica o percentual de domicílios em conjuntos habitacionais promovidos pelo Estado sobre o total de domicílios. E aí a gente vê o mapa inverso, né? A gente vê que os municípios do litoral norte têm uma pequena participação dos investimentos, até por conta das restrições mesmo para a implantação extensiva de conjuntos habitacionais. De toda forma, os investimentos já em obras e programados são bastante significativos, né? Esses não é o total do PPA, mas está em obras, 706 milhões, e o que já está programado, com investimento, com empreendimento já previstos, né, a partir de 2012, 758 milhões. Pode passar? Agora eu vou passar para o Trani, que vai concluir, né, a apresentação. Falar das propostas.